Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula sobre testamento. Então, nós vamos fazer uma introdução ao fato jurídico para chegar ao negócio jurídico e para chegar ao testamento, certo? A classificação dos atos jurídicos é uma classificação que sempre, como toda e qualquer outra, depende de quem classifica. É por isso que quando vocês estudam classificações de categorias jurídicas, vocês podem ter diversas para o mesmo fenômeno, de acordo com os critérios de quem classifica. Classificação, no fundo, é aproximar os semelhantes e afastar os diferentes. E, portanto, quando eu trabalho o fato jurídico, eu estou diante de fatos que criam, modificam ou extinguem relações jurídicas. No fundo, direitos e deveres. Eu gosto da classificação do Silvio Rodrigues porque me parece que é a mais didática para explicar o fato jurídico. E o fato jurídico se divide em fato natural e ato humano. O fato natural independe da participação do ser humano. Ele ocorre existindo ou não ser humano na face da Terra. Por exemplo, o nascimento e a morte, que são próprios de todos os seres vivos, certo? Não só os homens, seres humanos, nascem e morrem. Qualquer ser vivo nasce e morre. Por exemplo, aquelas formas de aquisição da propriedade, a aluvião, a avulsão, etc. Essas formas de aquisição da propriedade são as formas naturais, sem participação do homem, se opõem às com participação humana, como a cessão. A cessão pode ser natural ou humana, mas aí o homem planta a árvore, o homem constrói a obra. Aqui não. Aqui é a força das águas que faz a aluvião, a força das águas que faz a avulsão. Só um detalhe sobre o latim. Essas palavras em latim eram avulsio e alúvio, I-O de final, S-O, vai ser mais preciso. E é por isso que tem o rolo com a uso capião, porque a uso capio também tem desinência I-O. E quando ela vem para o português, se veio a avulsão, a aluvião, deveria ter vindo a uso capião. Só que o Bevilacqua optou por o uso capião. Popularmente é o uso campeão, né? O uso campeão, aquele que mais ganha, é aquele uso. Então, o código atual optou por seguir a lógica a aluvião, a avulsão e a uso capião. Por isso que ela ganhou o gênero feminino, apesar de que historicamente a uso capião é masculina. Eu confesso, senhores, que eu fiquei por muitos anos com dificuldade de falar uso capião. Porque ele fala ou uso capião a vida inteira. Agora, de tanto falar, também já não consigo mais falar uso capião. Agora é a uso capião. O que nos interessam não são os fatos naturais, que aliás são chamados de fatos jurídicos em sentido estrito senso. Não nos interessam os fatos naturais, mas nos interessam os atos humanos, que podem ser ilícitos ou lícitos. E os atos humanos ilícitos podem ser pensados diante dos diversos ramos do direito, as ilicitudes penais, por exemplo, os crimes. Mas por óbvio que no modo civil não é essa ilicitude que eu vou abordar, os crimes, os tipos penais. Eu vou abordar a ilicitude civil. E a ilicitude civil, em regra, se resume nos grandes manuais ao ato ilícito que gera dano. Artigo 186 do Código. Quem pratica o ato ilícito, 927, indeniza. Então, a ilicitude civil
em regra, é o estudo do dano e da sua reparação. É o tema da responsabilidade civil. Esse é o ato ilícito civil por excelência. Só que, tomem cuidado com uma coisa. Se os senhores lerem qualquer autor um pouco mais cuidadoso, ele vai dizer que a ilicitude civil não se resume aos atos danosos e à sua reparação. Que, por exemplo, os atos inválidos, sejam nulos ou anuláveis, padecem também de ilicitude, que são contra a lege. Então, só para dar uma nota rápida, que é claro que o que eu vou trabalhar mais são os lícitos para chegar no testamento, que é a nossa matéria. Então aqui eu estou fazendo só um passeiozinho para chegar no que interessa. Mas só não saiam dessa aula achando que a ilicitude se resume aos atos danosos que causam o dever de reparar. Não é a única leitura, mas é a principal. É aquela que os autores jogam mais tinta, na ilicitude que gera dano. Mas, por exemplo, quando lerem pontos, ele vai dizer claramente, os atos nulos e anuláveis são ilícitos. Só que a pena não é reparação civil, é a retirada do mundo jurídico. Está claro isso para vocês? Então, por favor, só não digam que responsabilidade civil é o único exemplo de ilicitude no direito civil. Querem ver uma coisa que não gera necessariamente como consequência dano? O indigno, quando mata o pai e a mãe, pena criminal por homicídio, mas perda da herança. A perda da herança é por uma ilicitude, não por um dano causado, porque matou pai e mãe. Aliás, o Código Civil mudou recentemente, pouco tempo, e agora a sentença penal que condena pelo crime também faz perder herança. Ou seja, um efeito da sentença penal. Só que na verdade o que acontece? Como o processo penal é muito mais lento que o processo civil, normalmente quando alguém pede para excluir um irmão por indignidade, a sentença civil sai muito antes da penal. Porque a penal tem todo um processo de apuração da verdade real, um contraditório muito mais amplo. Então, se você tiver um processo de investigação criminal, até uma sentença penal transitada em julgado, que diga que alguém matou o pai ou a mãe, o irmão intransmissível, o civil sai anos antes. Mas o efeito da sentença penal é a perda de herança por mudança no Código Civil, lá no 1814, 1815, na indignidade. Bom, vamos falar disso mais para frente, quando nas aulas eu quero dizer sobre deserdação e indignidade. Bom, mas o que nos interessa para estudar o testamento são os atos humanos lícitos. Esses atos humanos lícitos se dividem em 3 categorias: ato, fato, jurídico, ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. Negócio jurídico. Na turma de segunda-feira, eu trabalho temas de direito civil, eu gastei bastante tempo discorrendo sobre as 3 categorias, até trazendo exemplos. Será que isso é isso, isso, aquilo? Aqui nós vamos concentrar o debate. E aqui nós temos que chegar no testamento. Então aqui nós vamos fazer um debate concentrado e não ampliado, como eu fiz segunda-feira. Quando eu trato de ato-fato, ou de ato jurídico em sentido estrito, ou de negócio jurídico, quem sabe me dizer qual é o elemento que vai ser dosado numa régua de desimportante até relevante para classificar na linha do que Pontes fez esses 3 institutos? Qual é a palavrinha, o elemento que vai diferenciá-los na dosagem? Qual? Vontade. Exatamente vontade. No ato, fato, a vontade é irrelevante. No ato jurídico, a vontade é relevante na formação, vontade é relevante na formação, mas não para os efeitos. Mas não para os efeitos. E, em se tratando de negócio jurídico, a vontade é relevante tanto na formação quanto na produção de efeitos. Tanto na formação quanto na produção de efeitos. Então nós dizemos assim, no ato-fato a vontade é ignorada. Ela não tem papel nenhum. Ela não influencia em nada. No ato jurídico, a vontade é considerada
mas não tem grande relevância. Já no negócio, a vontade é tudo. É por isso que irrelevante, aqui é uma vontade que só está na formação e não na produção, aqui é uma vontade que está na formação e na produção de efeitos. Por isso, quando se trata de ato fato jurídico, algo que a lei dá os efeitos e que a vontade é irrelevante, eu não indago sobre capacidade ou incapacidade. Eu não indago sobre vícios, erro, dolo, coação. Por quê? Porque eu saio do plano de existência e vou direto para o plano da eficácia. Eu pulo o plano da validade. Nos atos fatos, ninguém discute validade. Vou dar um exemplo de um ato fato por excelência. Aliás, o exemplo não é nem meu, é do Bunazar. Eu gostei tanto. Eu dava um outro, depois vou dar o meu. Bunazar conta que uma pessoa vai, está numa certa praça pública e resolve abandonar o cãozinho. Abandona. Res derelicta, certo? Abandonada. Se é de ninguém, qualquer um pode se assenhorar e virar proprietário, certo? Uma criança que tem 7 anos, portanto absolutamente incapaz, passa naquela praça, pega o cachorro no colo e fala, é meu. E começa a tratá-lo como se seu fosse. Não precisa falar. Ela trata como proprietário. É um ato fato. O assenhoramento tirou propriedade. Ah, mas a criança não sabe o que está fazendo, a criança não tem vontade completa. Aquilo não é olhado pela ótica da vontade, é pelo ato material realizado, que é abraçar o cachorro da condição. Está bem claro isso? Por isso que ninguém pode falar de invalidade porque é uma criança. Ou uma pessoa com uma deficiência profunda, que não tenha clareza nos seus atos. Ela pode abraçar o cachorro e tratar como dono desse jeito. Por isso que nos atos fatos, eu pulo da existência para eficácia. Eu não falo em validade. Só deixa eu dar o segundo exemplo que a senhora fala. O meu segundo exemplo, que era bem pior que o do Nazar, era o da especificação. Alguém encontra uma pedra que é areia e faz uma estátua, porque é um escultor. E daí o dono da pedra diz assim, você esculpiu na minha pedra. Diz o código. A escultura passa a ser do sujeito que fez. E indeniza a pedra daquele que é dono. Mas não combinamos compra e venda de pedra. Nem precisa. Ah, mas se o dono da pedra era uma pessoa que estava interditada por incapacidade, não interessa. Era uma criança, não interessa. O ato, fato, sai da existência e vai para a eficácia. Não passa pela nulidade. Ninguém pode falar, pratiquei um ato fato sobre coação. Não faz sentido. A vontade é irrelevante. Está bem claro isso, senhoras e senhores? Professor, no caso dos negócios com eficácia real, eu acho que é esse o termo, a gente pode dizer que, embora eles sejam chamados de negócios, eles se aproximam mais de um ato fato? Do que a senhora está pensando exatamente? Por exemplo, quando tem uma criança, qualquer um vai lá e compra um bilhete de metrô, de ônibus. Aí a senhora está falando, eu não acho que é esse nome não. O nome do. Como me chama o nome? Tão criticado, meu Deus. Isso chamam-se. Não são os negócios jurídicos que era mão, São chamadas relações contratuais de fato. O nome disso é relação contratual de fato. Ou tem outro nome que agora esqueci o alemão que criou a teoria. Que não é o Haupt, Günther Haupt. Bom, no inglês, ainda bem que a esclerose passou. As relações contratuais de fato, o Haupt, que aliás no texto que eu vou discutir amanhã no grupo de estudos sobre contratos, isso é mencionado, são aquelas relações em que o direito olha e diz, para mim, a vontade é irrelevante porque são negócios socialmente típicos. Ou seja, se eu fizer uma pesquisa aqui e entender se uma criança pode ou não comprar um sorvete na praia, precisa dizer, tudo bem, senhor. Não é uma coisa, é uma coisa socialmente tolerável. Essas relações contratuais de fato, ou negócios socialmente típicos, que é o termo do Haupt da Alemanha, eles ficam num campo metacontratual, para além do contrato. Essa teoria é muito criticada. Porque o que diferencia isso do negócio jurídico propriamente dito? Nada. É que nós entendemos que um menor com 12 anos pode tomar ônibus pagando o seu bilhete único. Ninguém aqui é contra isso. Se a gente fosse contra isso, acabava com o direito dos menores de usarem ônibus. Então nós entendemos que ainda que isso possa trazer um prejuízo ao menor, uma vez ser enganado no ônibus, é melhor ele poder tomar ônibus do que ter que estar com o pai para encontrar transporte, ser assistido pelo pai aos 16 anos ou ser lembrado pelo pai aos 12. A gente entende que ele pode tomar ônibus, que ele pode comprar sorvete. Se o pai deu dinheiro, ele pode ir ao cinema comprar pipoca.
negócios Güterhaupt, socialmente típicos, ou negócios, relações contratuais de fato. É esse o nome. Mas eles se aproximariam de um ato-fato, na medida em que a vontade ela é praticamente desconsiderada. A gente não discute capacidade, nada. Parece que pula da existência. Eu posso ter um efeito de ato-fato, mas não sei se na teoria kantiana seria um ato-fato. Preciso ver. Vamos perguntar para o Bruno Nazar se isso é um ato-fato. Mas você pode ter discussão sobre validade depois, né? Não. Se é um negócio socialmente típico, não. Sobre a compra do sorvete. Mas ter uma coação Não. não teria efeito sobre... Não, nenhum. Porque, deixa eu explicar para vocês, como são negócios socialmente típicos, a gente admite que em algum desvio o direito não vai cuidar disso. Se você coagir o menor a comprar um sorvete, em todos os outros casos o menor compra por livre espontânea vontade, aqui vai ficar fora do mundo jurídico. Por que isso não é chocante? Porque o menor normalmente não é coagido a comprar sorvete, ele compra por livre espontânea vontade. Se você olhar o número de menores que compram sorvete sob coação, os que compram por livre espontânea vontade, a maioria é por livre espontânea vontade. É isso. Porque são socialmente típicas. Nós aceitamos que o menor compre sorvete. Ninguém fala assim, nossa, que absurdo, o menor andou de ônibus, acabou o mundo. Agora, o menor comprou um imóvel no leilão online e a gente ficou um pouco assustado. O menor comprou uma passagem de primeira classe para Frankfurt, assusta. Agora, o menor andou de metrô, acabou o mundo, não. Ah, mas foi coagido andar de metrô, tudo bem, o que eu posso fazer? É sério, o sistema opta por não cuidar desses casos. Porque assim, Anfi, nós temos que entender que o direito também está no texto do roubo. Não é o único instrumento de controle, porque é controle social. Eu, lendo o roubo para preparar o seminário de amanhã com os alunos, estava pensando numa coisa aqui. Quando eu escrevi aquele artigo sobre o dízimo, eu escrevi um artigo que fez um grande sucesso. Aliás, foi um artigo mais bem sucedido antes da pandemia. Esqueça uma força maior. Foi o mais citado. Todos os grupos de igreja pararam para estudar aquele artigo sobre o dízimo. Se o dízimo era ou não era doação. Qual era a natureza jurídica do dízimo? Tem casos que o direito opta por não cuidar. Aliás, o Rocco diz isso nos anos 70 do século passado, 77, e 2008 desse século, que ele reescreveu a própria obra. O que nós vemos hoje no Brasil é uma ultrajudicialização de relações que são, em tese, não jurídicas. O namoro nunca... Olha, quando eu estava nessa faculdade, você falava em relações familiares. Era o casamento e a união estável por força constitucional. Hoje o namoro tem força jurídica por meio de contrato. Está sendo reconhecido no fórum. Isso é, para mim, uma superafetação do direito, para aspectos do direito que não devem ser incomodados. A gente namorar por meio de contrato me parece abusivo demais. Mas é o que temos hoje. Agora, ainda bem que ninguém resolveu ter a tese do Anfi. Se o menor for coagido a comprar um sorvete, eu vou anular, porque aquele menor é um coitado. Ele vai pagar o preço de todos os outros menores tomarem sorvete sem encher do saco. Está bem claro isso? O direito pula da existência para a eficácia. Relações contratuais de fato, ou socialmente típicas, Güterhaupt. Muito bem. Salvo engano, que o Marcos Burgers de Mello fala da vontade é a exteriorização da vontade como parte do suporte fático, né? Então, nesse caso, a criança compra, ela exterioriza, né? Então, talvez nesse aspecto se aproxime muito mais do negócio do que do ato fato, né? Porque tem que ter a exteriorização. Por isso que muitos acham que essa situação deveria ser resolvida negocialmente. Mas como eu digo que o direito já resolveu há alguns séculos, é como comprar um refrigerante na máquina. Qual é a vontade da máquina? Nenhuma. Tem uma programação, você põe o dinheiro e ela solta o refrigerante. Essas relações socialmente típicas são relações aceitas como metajurídicas, porque o direito não precisa delas se preocupar. Sobre o ato jurídico em sentido estrito, a vontade está na formação, mas os efeitos são todos da lei. Lembram-se quando eu trabalhei com os senhores renúncia e aceitação da herança? Que eu disse que a renúncia não pode ser parcial, que a renúncia não pode ser sob condição, termo ou encargo? Eu digo, quero adotar, é a minha vontade. Depois que eu adoto, os efeitos são todos da lei. Eu não adoto parcialmente, eu não adoto para ser mais ou menos filho, não adoto para não ter herança, eu adoto se não tiver relação sexual, não existe isso. Eu adoto na condição dele ser simpático nos próximos 10 anos. É isso. A adoção, a renúncia e a aceitação da herança,
No direito brasileiro, claramente, atos jurídicos existem estrito. O reconhecimento de filho. O debate é sobre o casamento, mas que eu não vou travar aqui porque é nossa aula de sucessões. Então não vale a pena. E a última, o ato em sentido estrito, fixação de domicílio. É ato em sentido estrito. Agora, a última categoria é a categoria do negócio jurídico. Em que a vontade está na formação e na produção de efeitos. Portanto, é onde a vontade tem maior relevo, maior importância. Por isso que a gente diz que o negócio jurídico é a autorregulamentação da vontade das partes. Autorregulamentação. É a vontade no seu ápice. É onde vale o princípio da autonomia da vontade. Que hoje, já há alguns anos, é redefinido não como autonomia da vontade, mas como autonomia privada. E qual é a diferença entre autonomia da vontade e autonomia privada? A autonomia da vontade, eu acho que geralmente é relacionada com o consentimento e a autonomia privada. Não necessariamente. A autonomia da vontade é o nome que o princípio ganha já no século XIX, quando a vontade atinge seu ápice, como eu disse na aula passada, e não vou repetir, com a codificação francesa. E, portanto, era uma vontade muito perto da absoluta, com pequenos limites, pequenas peias, pequenas restrições, que são aquelas antiquíssimas, partes incapazes, objeto ilícito ou forma. Eram quase residuais as limitações da vontade. Eram quase que para situações extremas. O resto podia tudo, certo? A noção de autonomia privada pressupõe uma vontade que passa por um filtro. Qual filtro é esse? Um filtro da sociedade. E, portanto, a minha liberdade e a minha autonomia passam pelo crivo do interesse social. Portanto, já não é mais uma autonomia máxima com pequenas peias, com pequenas restrições. É uma autonomia fortemente abalada por normas de ordem pública, preceitos sociais, etc, etc, etc. Portanto, é uma autonomia que está longe de ser a autonomia da Revolução Francesa. Juiz, se meta o mínimo possível no contrato. E, de novo, o Endo Rocco confirma exatamente o que nós dissemos na aula passada sobre a burguesia e a nobreza e o Código Civil francês como reação da burguesia e nobreza. O Rocco é claríssimo quanto a isso. A autonomia hoje é uma autonomia privada e não da vontade. Quem quiser usar da vontade não tem erro algum. É uma forma maior ou menor de enxergar a intervenção judicial sobre o contrato. Em muitas bancas, nós sempre discutíamos. O aluno punha autonomia privada, não queria pôr autonomia da vontade, e a banca debatia entre si por horas. Eu fiz um combinado junto com o Morcelo e com o Zanetti. Qual o termo o candidato usar, a gente vai respeitar, porque ficamos horas discutindo se o termo melhor é autonomia privada ou autonomia da vontade, para concluir qualquer dos termos valia. Eu acho, vou dar uma dica agora, mais updated, a senhora entende? Mais moderno, mais conceitando com os atuais tempos, falar autonomia privada, que a vontade sofre peias enormes, como a função social do contrato, como a boa-fé objetiva e normas de ordem pública, tipo CDC. Não valem as seguintes cláusulas, está escrito. Mas contratei, não vale. Está escrito, não vale. Portanto, a autonomia privada é um termo mais adequado do que a autonomia da vontade. Principalmente para quem vai prestar concurso, viu? É mais elegante se usar a autonomia privada e não da vontade. Mas se eu falar assim, quem usa a autonomia da vontade até hoje? As obras de Orlando Gomes, professor Antônio Junqueira, de Azevedo, só gente de máximo gabarito acadêmico. Mas eu, há muitos anos, uso autonomia da vontade, autonomia privada, que acho mais conceituante. Bom, então o negócio jurídico é a autorregulamentação da vontade das partes. É a vontade na formação e na produção dos efeitos.
na formação e na produção dos efeitos. Quais são os exemplos mais óbvios de negócios jurídicos? São dois, certo? O contrato e o testamento. O contrato e o testamento. O primo pobre, que é menos famoso e menos usual, é a promessa de recompensa. Perdeu-se cachorro, recompensa-se bem. É a promessa de recompensa. Antigamente tinha muito poste. Atualmente eu não vejo mais, mas quando eu via tinha até foto do cachorro. Acho que agora está na rede social, ninguém mais põe no poste, né? Perdeu-se gato, tudo na rede social, né? Muito bem. Vamos falar então dos dois tipos de negócio jurídico. O Rocco faz uma nota interessante na obra dele, que a grande diferença entre franceses e alemães, e eu também disse isso na aula passada, foi que os franceses não adotaram a teoria do ato jurídico. Eles continuam adotando a propriedade e como ela se forma. O contrato é uma forma de aquisição de propriedade na França. Aqui no Brasil não, né? Você precisa levar registro se for imóvel ou tradição se for imóvel. O contrato não adquire propriedade. O contrato serve para ter um direito ad rem e não um jus in rem. Na França não. É jus in rem. O contrato transfere a propriedade. Portugal também seguiu o modelo romano. Modelo francês, napoleônico. Por causa da briga da nobreza com a burguesia. Nós seguimos o modelo romano. O contrato não transfere propriedade. Mas os alemães, quando trabalharam no BGB o contrato, já trabalharam sob o manto dessa categoria do negócio jurídico. Os italianos seguiram, os portugueses seguiram, os brasileiros seguiram, apesar de o Código Bevilacqua não ter essa clareza na hora de estruturar a categoria do negócio jurídico, ele dizia ato jurídico, onde ele queria dizer negócio. Ele definia como ato o que nós chamamos de negócio. Era o finado artigo 82 do Código de Bevilacqua. Mas sob o manto do negócio jurídico, nós temos essas duas grandes categorias, o contrato e o testamento. Vamos fazer uma linha para separar um do outro do momento da formação e do momento da execução. No momento da formação, o negócio jurídico pode nascer a partir de uma única declaração de vontades. Eu não preciso de duas para que nasça o negócio jurídico. O testamento é chamado de negócio jurídico unilateral porque nasce a partir de uma única vontade. Olha que coisa bonitinha. Se qualquer um dos senhores hoje foi até um cartório e fez um testamento e seguiu as regras do Código Civil, esse testamento hoje existe e é válido. Só que não produz efeitos. Precisa da morte de qualquer testador para que ele produza efeitos. O testamento já existe hoje e já é válido se vocês cumpriram as regras do Código Civil. Então, dizia assim para mim, Simão, mas se o herdeiro nomeado por testamento renunciar à herança, não tem testamento. Não, tem, existe, é válido, mas não produz efeitos, porque o único herdeiro renunciou, não quer aquela herança. O problema não é na formação. Na formação basta uma vontade. Aliás, o Código Civil proíbe os chamados testamentos correspectivos, em que duas pessoas, na mesma cédula, deixam A para B e B para A. Seria aquela troca testamentária. Na mesma cédula, eles não podem morrer. Pode até ocorrer em testamentos espelhados, cada um o seu. Mas não pode pôr na mesma cédula. Eu deixo para Maria, minha mulher, aliás, era muito comum no passado, o marido e a mulher querem testar no mesmo instrumento. O Código proíbe. Eu posso dizer, deixa tudo para Maria, ela pode dizer, deixa tudo para José. Cada um o seu. Então, ele nasce de uma única vontade. O contrato, necessariamente, é negócio jurídico bi ou plurilateral. Ou seja, no mínimo, duas vontades. A ideia, bem desenhada por Washington de Barros Monteiro, por Orlando Gomes,
é que as vontades do contrato são em sentido opostos. Só que de repente elas encontram consenso e se fundem, formando o contrato. Sim, porque aqui eu quero comprar a casa e você quer vender a casa. São sentidos opostos. Só que nós dois queremos a casa. Eu dou dinheiro, você me dá a casa. Esse amálgama é o consenso, de onde faz nascer o contrato. Então o contrato não nasce sem acordo. Se eu fizer uma proposta, agora, nesse exato minuto, a senhora quer comprar a minha garrafa d'água por R$1, a proposta é um negócio jurídico unilateral. Tem a minha vontade, mas só a minha vontade, certo? A aceitação dela, sim, Simão, eu quero, é um negócio jurídico unilateral. Quando os dois se unem, eu tenho um contrato bilateral, tá bem claro isso? Proposta e aceitação são negócios unilaterais. Porque olha que coisa bonitinha, vocês já estudaram tudo, já estão no quinto ano. Quarto pro quinto. Olha que coisa bonitinha. Se eu disser para ela, olha que coisa bonitinha, aliás, muito erro na advocacia no dia a dia. A senhora quer comprar a minha garrafa d'água por R$5? E ela responder, quero, mas por 3. Isso não é aceitação, é uma contraproposta. Portanto, onde antes havia o policitante e a oblato, ou oblata deve ser, porque ela é mulher, agora vai ter policitante ela e oblato eu. Isso não é aceitação. Sabe aquela coisa que você tem notificando inquilino? Vou vender minha casa. Tem uma proposta para vendê-la por 500 mil. Inquilino, você quer? Ele falou que quero, mas não por 500, por 300. O que ele está fazendo? Ele está recusando a proposta. Eu não sou obrigado a negociar com ele de ficar respondendo. Se eu ofereci por 500 ele disse que não, quero por 300, eu posso vender para alguém por 500. Claro, se eu for vender por 300, tem que vender para ele. Está bem claro isso? O contrato, portanto, exige essa junção de vontades. Só que no momento da execução, o contrato pode ser unilateral ou bilateral. E é aqui que os senhores normalmente escorregam. Porque na formação, o contrato sempre exige duas vontades. Aliás, eu não fiz a seta, mas há um contrato que as setas não fazem assim, tá? Que uma não vai contra a outra. Que é o contrato de sociedade, que as vontades correm em paralelo, tá? Para o fim comum. Não tem esse choque, que uma bate na outra e forma consenso. O consenso está no infinito. Bom, no momento da execução, alguns contratos são chamados de unilaterais e os outros de bilaterais. O que é o unilateral? Aquele que só tem prestação. E o que é o bilateral? Aquele que tem prestação e contra-prestação. Portanto, um contrato unilateral gera prestação para uma das partes. E o bilateral, a prestação corresponde à contraprestação. Portanto, a contraprestação tem por causa a prestação. Quem dá um exemplo? A maioria dos contratos é bilateral ou unilateral? A maioria dos contratos. Prestações recíprocas, né? Compra e venda, preço contra coisa. Locação, posse contra coisa. Posse contra dinheiro. Prestação de serviços, fazer contra dinheiro. Normalmente os contratos são bilaterais, certo? Quem me dá um exemplo de um contrato bilateral? Doação. A doação é unilateral por excelência. Unilateral por excelência. Só tem prestação para o devedor, que é o doador. O donatário nada presta. Até discutimos segunda-feira longamente, também não vou perder tempo aqui, porque é matéria de testamento. Se a doação por encargo perde ou não o caráter de unilateral, se transforma em bilateral, mas não é para essa matéria, isso é para outra matéria. Mas não se esqueçam que todos os contratos chamados de contratos reais, sabe aqueles que nascem com a entrega da coisa, eles são unilaterais. E reparem, se eu for fazer ao doutor o comodato dessa garrafa d'água, até que haja entrega não vai ser o comodato. Portanto, não tem prestação do comodante que entrega a garrafa. Isso não há contrato ainda. Quando eu entrego, ele tem a prestação única de me devolver. Eu não vou entregar a água, se eu tomar minha água, estou perdido. Então, no comodato, a prestação é do comodatário, restituir. No depósito, do depositário, devolver. No multa, do mutuário, devolver. Esses contratos só têm prestações para uma das partes. Então, são contratos unilaterais.
Fechado isso? Mas a maioria é bilateral. Então, agora que os senhores entenderam que a diferença entre contrato e testamento está no momento da formação, eu posso evoluir agora com uma ou duas observações mais teóricas sobre o tema. A primeira, quem colocou contrato e testamento no mesmo balaio do nome negócio jurídico, sob esta veste, foram os alemães quando estudaram as fontes romanas na escola da pandectística. Foram eles que puseram no mesmo balaio duas figuras que, em tese, vamos concordar, não são exatamente muito semelhantes. O contrato com os efeitos intervivos, o testamento são com os efeitos mortis causa. O contrato nasce com um acordo, o testamento de uma única vontade. O contrato não é revogável por vontade das partes, o testamento é revogável a qualquer tempo. Então são figuras que não são exatamente iguais. Aliás, se eu perguntar para vocês antes da aula, eles têm mais semelhanças ou mais diferenças? Eu vou apontar mais diferenças que semelhanças. Então, um dos últimos encontros que eu tive com o professor Junqueira, o professor Junqueira era bastante amigo da minha orientadora, da Tereza, por isso que uma vez a cada 15 dias a gente tinha o hábito de almoçar aí no Itamaraty. A gente almoçava para conversar sobre frivolidades, fofocas e também sobre assuntos jurídicos. Eu me lembro que ele disse para a Tereza, o professor Junqueira, os senhores sabem que era exatamente um gênio do direito civil, e um lorde, pessoalmente. Sabe, Tereza, eu ando repensando se os alemães acertaram ou não acertaram de pôr testamento e contrato sobre o mesmo manto, o mesmo guarda-chuva. Talvez eles tenham mais diferenças que semelhanças. Mas o que nós vamos sair dessa conversa toda é que até hoje, quando se fala de testamento, se fala de negócio jurídico, e que quando se fala de contrato, se fala de negócio jurídico. O guarda-chuva do negócio jurídico inclui testamentos e contratos. E por isso nós não vamos questionar a classificação pandectística e vamos tratar do testamento como negócio jurídico. Depois vou dar a definição, não é agora. Bom, então se nós vamos falar de testamento e de negócio jurídico, nós vamos entender o que mais essencial se tem sobre os negócios jurídicos, que são os planos da existência, da validade e da eficácia. E para isso, os senhores vão ver que a maioria dos meus exemplos são com contratos, que é onde desafia mais problema. É onde desafia mais questões práticas. Tá? Só para confirmar, testamento, formação, modo de vontade, execução e unilateral. O testamento, na hora da execução, para ele produzir efeitos, tem que ter aceitação da herança de quem é beneficiado. Senão, evidentemente, ele não vai produzir efeitos. Mas a gente não olha o testamento na execução, salvo para dizer se ele produziu ou não efeitos. O contrato que a gente olha na execução está chamado de bilateral ou de unilateral. O testamento a gente para na formação. Ele só produz efeitos com aceitação. Tanto que quando eu preparei, eu fiz o meu livro dos sucessores com o Carducci, depois ele ficou com a obra sozinho, mas uma das coisas que eu faço no testamento é invalidade e ineficácia. São planos distintos. Por isso que eu vou dar para vocês existência, validade e eficácia. Para mostrar que existem questões sobre o testamento. Vamos ver como é que os senhores saem dessa. Segunda-feira os alunos saíram perfeitamente bem. Como é que os senhores saem dessa? Vamos ver. Curiosamente, só no testamento eles escorregaram. Imaginemos que eu faço um testamento, isso é para explicar a existência, validade e eficácia, tá? Então, talvez comece com uma pergunta mais fácil para vocês, sobre contratos. Vamos ver existência, validade e eficácia do contrato. Eu chego no restaurante, escolho um vinho, o garçom vai trazer um copo, vai pôr um pouquinho no copo, eu vou experimentar. Chama-se venda ad gusto, por gosto. Venda com tempo. Então, eu pedi o vinho, o garçom chegou com a garrafa, o garçom está despejando aqui um pouquinho no meu copo para eu experimentar. Nesse momento, o contrato de compra e venda é inexistente, inválido ou ineficaz? Eles ainda estão derramando no copo para eu experimentar, para eu dizer se eu gosto. Ele é inexistente, inválido ou ineficaz? E aqui travou mais segunda-feira. Vou dar um segundo exemplo para os estudantes. Segundo exemplo, por isso que eu falo. Eu conto sempre, quando eu dava aula em curso preparatório, tinha algumas aulas que eu dava, e no começo, quando eu era mais jovem, eu dizia assim, isso não cai em concurso. Daí caía, eu falei, vocês vão tirar aula, se ferraram. Agora que está mais velho, vocês acreditam em tudo que a gente fala, mas não pode acreditar muito também. Então essa venda é, sob condição suspensiva, ela é ineficaz por força do artigo do Código Civil. Vamos falar de duas situações testamentárias distintas, tá bem? A primeira, o sujeito vai, faz um testamento na vigência do Código Antigo, chega no cartório do tabelião e pergunta assim,
Eu tenho uma situação assim que é a seguinte: eu não tenho descendentes, não tenho ascendentes e sou casado com a Maria. Eu quero deixar todos os meus bens para uma fundação que cuida de crianças carentes. Posso? Também olha e fala assim, pelo Código 16, o cônjuge não é herdeiro necessário. Você não tem nem descendentes nem ascendentes. Você pode deixar tudo para a fundação Antônio Prudente, cuidando do câncer ou para crianças carentes. Problema: o sujeito morre na vigência do teu código. Depois de 2003, quando o cônjuge já é herdeiro necessário. Esse testamento é inexistente e vai para a eficácia. Aqui está mais travado, hein? Segunda-feira, deixa o cara volta de novo. Ineficaz? Não é inválido. Não, foi feito uma parte vigente. Isso é a resposta. E, segundo exemplo, o Código 16 exigia 5 testemunhas testamentárias. 5. O Código atual só exige 2. Tudo bem? Eu volto a Abelhão, no ano de 2000, o Código antigo. Peço para 2 amigos me acompanharem, os 2 testemunham o testamento, e eu morro na vigência do Código Novo. Não se esqueça que naquela época ela exigia 5 testemunhas, quando eu morri ela só exige 2. E eu tenho 2 no testamento. Esse testamento é inexistente, inválido ou ineficaz? Ou ele é válido? Afinal, quando eu morri só tinha 2, só precisava de 2 na hora da morte. Esse testamento é inválido. Que a validade se deu no momento da celebração do negócio jurídico. Isso o Código exigia 5, e o fato determinado para 2, que convalidou o que nasceu nulo. O testamento é nulo por ausência de testemunhas. Então, percebam que talvez o exemplo mais legal desse debate é o que está no livro do desembargador Zé Osório das Ilhas do Júlio. É o mais legal. Por que ele é o mais legal? Porque ele mostra a importância do debate, existência, validade e eficácia. O sujeito vai até o cartório comprar imóvel de outro. Portanto, uma história real julgada pelo TJ de São Paulo. O comprador assinou a escritura de venda e compra, o vendedor assinou a escritura de venda e compra, o dinheiro foi entregue, a compra e venda foi levada a registro e transferiu a propriedade do vendedor para o comprador, que estava morando na casa, tudo bem? Tudo certo. Um juiz foi fazer uma inspeção como corregedor no cartório de notas, onde a escritura tinha sido assinada, e descobriu um detalhe: que o tabelião tinha esquecido de assinar essa escritura. Ou seja, tinha comprador, tinha vendedor, tinha preço pago, tinha saído o traslado para registro, tinha transferido a propriedade dos imóveis, só faltava a assinatura do tabelião. O juiz disse: esse contrato é inexistente. Cancelou o registro e todas as matrículas subsequentes e devolveu a propriedade para o vendedor. O que os senhores acham? Acertou ou errou o juiz para fazer isso? Por quê? Qual que era o problema aí? Era um dicionário. Então qual campo nós estamos? Existência, validade ou eficácia? Bom, vamos validar. Ele resolveu pela conversão substancial. Zé Osório. É o exemplo clássico do livro dele, de conversão substancial. Bom, então vamos para os planos? Para sair do chute, vamos ver a teoria? Vocês vão ver que a inexistência do testamento, a invalidade do testamento, é uma das regras mais mal feitas da história da codificação. E nós no projeto, se um dia virar projeto, acertamos em detalhes para evitar o que vocês vão ver aqui. Em detalhes. E eu vou mostrar quais são os problemas da invalidade. Mas vamos começar então com a teoria geral. São 3 planos: existência, validade e eficácia. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo da simplificação do que pensou Pontes. Portanto, isso aqui é quase pegar o Pontes, desidratar e tirar uma gota e jogar no oceano. Uma gota do Pontes. Tartucci, ainda quando nós éramos coautores, criou uma ideia muito didática e que, vejam, senhores, há 20 anos a doutrina tacava o pau. Hoje todos os livros copiam, porque é uma das coisas mais didáticas que eu já vi. Da chamada escada pontiana. E por que ele chamou isso de escada? Porque eu tenho uma lógica no estudo dos planos. E qual é essa lógica?
Por que uma escada? Porque eu subo degrau por degrau. Eu não pulo degrau. Então, o primeiro degrau é o plano da existência. Eu verifico se o negócio existe ou não. Os senhores vão concordar comigo. Se eu concluir que o negócio não existe, eu não vou perguntar se ele vale ou não vale. Porque o inexistente é o nada jurídico, tudo bem? Concluindo que sim, o negócio existe, eu vou para o segundo degrau da escada, que é ver se ele é ou não é válido. Se os senhores responderem que sim, que ele é válido, eu vou para o terceiro degrau da escada, que é ver se ele produz ou não produz efeitos. Existência, validade e eficácia são planos que se sucedem nesta lógica. Primeiro eu verifico o que existe, depois o que vale e por último o que produz efeitos. Tudo bem até aqui? O negócio jurídico, portanto, é estudado por meio de 3 planos. Simão, se o negócio não existe, claro que morre a escada. Vocês param no primeiro degrau e não vão dizer o contrato não existe, mas é nulo. Quer dizer, isso seria uma tautologia. Agora, se os senhores responderem que o contrato existe, os senhores vão ver se ele produz ou não, se ele é válido ou não. Existe, vão ver se ele é válido ou não. E aí ele pode ser nulo ou anulável. São 2 categorias diferentes de invalidade do negócio jurídico. Eu também não vou perder muito tempo com isso agora, porque quando eu chegar no 1859 e no 1919, que são os artigos sobre invalidade testamentária, eu vou fazer um cotejo de 2 artigos e mostrar como o código mandou mal nas suas conclusões. Está mal aqui, está ruim. O nulo e o anulável. E se a resposta for não, o contrato é válido, o negócio jurídico é válido, eu vou ver se ele produz ou não efeitos. Só que em algumas situações, que são, em tese, excepcionais no sistema, o negócio jurídico existe? Sim. O negócio jurídico produz efeitos? É válido? Não. Mas mesmo assim ele produz efeitos. Isso seria um pulo na escada, certo? Eu pulei do primeiro degrau para o terceiro. Isso não pode ser a regra. Não vale e produz efeitos. Senão eu não teria uma escada. Teria que ter uma ponte entre a existência e a eficácia. Isso aqui é menos raro. Mas se quiserem ler um livro que vai explicar algumas situações que isso ocorre, eu leio um livro do professor Nazar, que escreveu só sobre invalidade do negócio jurídico. Ele mostra que o nulo e o anulável podem produzir efeitos. O exemplo acadêmico, que também eu falei o ano passado para quem foi meu aluno, mais óbvio de que existe, não vale, mas produz efeitos, é o casamento putativo para o cônjuge de boa-fé. Aquele que não sabia do vício que inclinava o casamento. Para ele, nasceu, é nulo, mas produz efeitos. Nasceu, é anulável, mas produz efeitos. Aquele que estava de boa-fé, que ignorava o vício do casamento. Para o de má-fé, é nulo ou anulável e não produz efeitos. Para a existência, não chega na eficácia. A eficácia é só para o cônjuge de boa-fé. Essa é a estrutura. Primeiro existência, depois validade, depois eficácia. Se eu tivesse participado da comissão de sucessões, e se eu tivesse seguido uma lógica que eu não segui, que era mexer em todo o código e não só fazer as mesmas mudanças perfumaria da TGO, como eu fiz, eu teria sugerido aos relatores terem feito da invalidade do testamento e da ineficácia do testamento. Era a forma mais clara de trabalhar os temas. Separar pelos planos e pôr os artigos dos planos. Que daí nós vamos ter um problema, né? A caducidade do testamento tem qual plano? Na validade e na eficácia. O rompimento do testamento tem qual plano? Na validade e na eficácia. A revogação tem qual plano? Seria melhor que organizar pelos planos. E a comissão fez uma opção interessante. Ela tirou a palavra caducidade do testamento para substituir pela palavra ineficácia. Bom, então já que tirou a palavra caducidade, que montasse o capítulo da ineficácia do testamento. E o outro capítulo da invalidade do testamento. Invalidade total e parcial. Ineficácia total e parcial. Teria ficado mais bonito, mas não fizeram isso. O remendo ficou pela metade. No livro que eu tinha do Tartucci, que já não sou mais coautor, faz uns 15 anos, 20 anos, sei lá, eu fazia isso. Da invalidade e da ineficácia testamentária. E
trabalhava as figuras nos seus capítulos, que eu achava mais interessante para quem quisesse compreender a luz da teoria pontiana. O casamento é difícil enquadrar na existência de validade e eficácia, dá confusão. Por isso que o testamento é mais fácil. Professor, Muito bem, diga. os negócios anuláveis, eles pulam da existência para eficácia sempre, né? Até ser decretada a nulidade. Em tese, os negócios anuláveis produzem efeitos até a anulabilidade ocorrer. A pergunta é, se a anulabilidade é reconhecida, a sentença tem efeitos ex nunc ou ex tunc? Ela apaga ou não apaga os efeitos anuláveis? Se vocês lerem, talvez 10 livros de parte geral, eles vão dizer que uma das diferenças, entre o nulo e o anulável, é que o nulo, quando o juiz declara a nulidade, os efeitos são ex tunc, retroagem, são apagados desde o início. Quando o juiz reconhece, daí não é que ele declara, ele desconstitui o negócio por anulabilidade, os efeitos são ex nunc, daqui para frente. Até hoje, prevalecem os efeitos. Eu acho que é a tese mais errada de tudo. Se vocês lerem o grande mestre Zeno, o pai das invalidades, no seu livro sobre nulidades, ele vai dizer, não faz menor sentido reconhecer uma anulabilidade e dizer que até agora prevalecem todos os efeitos. Ao contrário, o reconhecimento tem que ser ex-tunc. Apagar não é o que diferencia uma da outra. E daí já é uma pergunta, o que diferencia uma da outra? Que é um tema que a gente poderia discutir por horas. Por que certos atos são anuláveis e certos atos são nulos? Qual é a razão jurídica do sistema público com nulidade absoluta ou com anulabilidade? Mas, qualquer solução que os senhores deem é uma solução casuística. Eu até tenho uma explicação, mas também não vem ao caso, do porquê o sistema ora fala nulo e ora fala anulável. Mas não vem ao caso. Está na lei escrito nulo, é nulo. Está na lei escrito anulável, é anulável. Onde que vocês vão ter um bypass da lei? Entre a lei e a jurisprudência, né? O grande cânion entre a lei e a jurisprudência, sabe qual artigo? No 549, na doação inoficiosa. Que a lei diz é nula, o STJ diz que é anulável, no prazo de 10 anos. Está escrito lá, é nula a doação que exceda a legítima, quanto ao excesso. Está escrito, nula, o STJ diz que é anulável. É interessante, está escrito é nula, o STJ diz que é anulável. Tirando esse Grand Canyon, da doação inoficiosa do 549, no resto, doutrina e jurisprudência concordam que o que é nulo está escrito nulo, o que é anulável está escrito anulável. Somente agora que a simulação foi para o nulo, já não tem mais dúvida de simulação e fraude a lei. Agora está quase bonitinho, tirando esse problema da venda da doação inoficiosa e de um artigo que eu vou trabalhar com vocês, que é o 1859, que é um artigo terrível, que é um artigo que não usa nem nulo nem anulável. Eu vou ler para vocês. O prazo para impugnar o testamento. Quer dizer, é um artigo que é uma loucura, como dizia o João Kleber naquele programa que a gente assistia. Fala, João Kleber. Mas aí, se o anulável, ele convalida pelo decurso do tempo, ele passa a ser na escala sim, 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 ou ele continua como não e só não pode ser mexido? Sim. A pergunta é que ele convalidou, ele expurgou o vício. E o que era redondo virou quadrado. Expurgou o vício. O termo chama convalidação. Ou ratificação, que é a confirmação pela vontade. Convalidação, confirmação pelo tempo. Vamos trabalhar a existência. A existência reúne os elementos mínimos, sem os quais não existe o suporte fático. Os elementos mínimos, sem os quais não existe o suporte fático. Que elementos, então, são esses? Sem os quais o negócio jurídico não existe. Parte, se for contrato são partes, se for testamento é uma parte só, certo? Depois, objeto. Depois, forma. E depois, vontade. Esse é o mínimo nos chamados, anotem aí a linguagem do professor Junqueira, elementos de existência,
são as partes, ou a parte, o objeto, a forma e a vontade. Tendo isto, o negócio jurídico existe. Por isso que quando aquele juiz diz que aquela escritura é inexistente porque não foi assinada pelo tabelião, tem um vício lógico. Porque tem comprador e vendedor, tem objeto que é a casa e o dinheiro, tem uma forma escrita, não tem assinatura do tabelião, mas tem uma forma escrita. Está no livro do tabelião. E tem vontade das partes. Portanto, inexistente, aquela venda jamais seria. Por isso que na venda a contento, quando eu chego com o vinho e pergunto, quero, mas vou experimentar. Tem partes, objeto, forma e vontade. Ela existe. O que ela não está completa no plano de eficácia. Por isso que o código diz que elas são condição suspensiva. Mas ela existe. Existe o negócio jurídico. Quer ver um negócio que não existe? Há muitos anos, muitos anos, 3 sujeitos chineses vieram da China, sobrevoaram uma área sobre o estado de Goiás, que hoje seria Tocantins, naquela época era Goiás, não havia divisão, e ofereceram para eles comprarem aquela área. Qual era o tamanho? Infinita, gigantesca, inacabável. Quanto custava? $1 o hectare. Porque não valia nada aquilo. Era um cerrado hiper ruim para a plantação. Os chineses foram, pegaram os títulos, dados pelo Inca, compraram e foram embora. Um voltou para a China, um foi para os Estados Unidos e um ficou em São Paulo. Mas ninguém mais pôs o pé na área. Passaram-se 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos e o cerradão. E aquilo vazio, desocupado. Um dia, saiu a notícia do Jornal Nacional. Embrapa descobre modalidade de soja que pode crescer no cerrado. Aquele mesmo hectare que valia 1, passou para 5 mil no dia seguinte. De 1 para 5 mil. E no dia seguinte, aconteceu o seguinte. Um corretor, vendo aqueles quilômetros de áreas, nunca antes ocupadas, sem uma cerca, sem nada, pegou o corretor, foi até o cartório e falou assim, escuta, você não quer vender essa área? O cartório falou assim, como é que eu vou vender essa área? Isso aqui, sim, eu estou propondo uma fraude. Crime. É isso que eu estou propondo, crime. Então vamos fazer o seguinte, quanto é que a gente ganha nessa brincadeira? Muito. Isso vale uma fortuna hoje. A gente falsifica uma procuração por instrumento público dos vendedores, dando poderes para você, que é o corretor, vender a área. Essa assinatura é de um terceiro, de um falsário. O mandato é inexistente, porque o mandante nunca assinou aquilo. Está claro isso? Isso não é uma mera invalidade. É inexistente. Se alguém falsifica a minha assinatura, eu não tenho vontade nenhuma na prática da área. Eu estou dormindo e alguém declara uma vontade que não é minha. Vocês entenderam que falta o elemento vontade? Por isso que os penalistas dizem que na chamada coação absoluta, que é aquela por meio de violência física, o negócio é inexistente. Porque eu não tenho vontade. A ideia de que alguém põe uma arma na minha cabeça diz assim, ou você me vende a casa ou estoura os miolos, que eu tenho uma vontade mais ou menos vida, é nenhuma. Que ninguém prefere perder a vida para entregar a casa. Os penalistas dizem que a coação absoluta é causa de inexistência do negócio. Porque ninguém tem opção, a bolsa ou a vida, isso é uma opção de opção. A opção pode ser assim, ó, você quer que eu lhe arrebente a cara ou me entrega a sua bolsa? Tá bom, arrebenta a cara para funcionar 2 vezes. Agora, perder a vida, você entrega a bolsa. Quando a vontade inexiste o negócio jurídico. Tanto que os exemplos de casamento inexistente são demais divertidos. Eu dei na aula no mês passado. Por exemplo, alguém que se casa sob hipnose, que é muito comum hoje em dia, as pessoas se casarem sob hipnose. É um exemplo quase que tradicional da doutrina, as pessoas se casarem sob hipnose. Eu fiz uma maratona, eu fiz várias maratonas agora recentemente, com o meu estresse, eu só consigo ver filme velho. E eu maratonei o Diabo. E um dos primeiros que eu escolhi o de Jade, o cara que investiga o crime que é o Diabo é o próprio bandido, que ele é hipnotizado a roubar as joias. Então ele não lembra que ele roubava as joias. É isso mais ou menos um negócio jurídico inexistente. Porque ele não tinha vontade de roubar as joias, ele roubava. O tio Paulo praticou hoje no O tio Paulo no banco, né? O tio Paulo no banco. Eu fui ver domingo. Olha só, um bom exemplo de existência de pensamento. Já contei lá. Eu fui ver lá óperas do São Pedro, que são baratíssimas, são bem montadas, que chama James Kick. O tio, que chamava Boazzi, deixa todos os bens para os padres e 0 para a família. E a família fica desesperada e acha o testamento dizendo isso, então eles contratam o sujeito
para fingir que é o tio, para refazer o testamento, deixando os bens para a família. Só que o sujeito que é contratado, obviamente, faz o quê? Deixa para ele próprio, já que ele estava enganando, então ele deixa o mais relevante para ele próprio, que é o jeito de escrito. E é muito divertida a ópera, porque ele imita o tio que está morto, deitado na frente da cama, e ele se passa para o tio. Isso é testamento inexistente, não é válido. Porque alguém que testou não é o testador. Está bem claro isso para vocês? Se eu fizer uma montagem dessas da internet, alguém põe a minha voz e fala alguma coisa, isso é inexistência, isso não é invalidade. Porque não tem vontade minha. Está bem claro isso para vocês? Mas tendo esse mínimo, o contrato ou o testamento existe. Bom, quando eu vou para o segundo plano, que é o plano da validade, eu já uso o termo requisitos de validade. Tá? E daí, aqui eu falei elementos de existência, certo? Aqui são requisitos de validade. E daí aqui, basicamente, é o 104 do Código Civil, certo? As partes devem ser capazes. Depois eu vou dar mais uma nota sobre a capacidade. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, a forma deve ser prescrita ou não proibida, não defesa em lei. Defeso é proibido, né? Quem é do Nordeste sabe, na época do defeso você não pesca o peixe, ou o camarão, está no defeso, é a proibição de pesca. Prescrita ou não proibida por lei, e a vontade é livre. Olha aqui, doutor, onde entra os vícios do consentimento. No plano da validade, que falta vontade livre. Como, por exemplo, quando eu engano alguém no dolo, a vontade é viciada. Quando eu erro, quando eu tenho estado de perigo, quando eu tenho lesão. Portanto, capacidade, estudo de possibilidade e determinabilidade do objeto, forma prescrita ou defesa em lei e vontade livre, compõem os requisitos de validade do negócio. Algumas notas relevantes sobre os requisitos de validade. Tomem cuidado, porque esses são os requisitos gerais de validade. Mas os negócios têm requisitos específicos, que são só dele. E, portanto, só quem esgota os requisitos de validade. Existe um requisito que não está no 104, que é um requisito que existe em vários dispositivos do Código Civil, que não se chama capacidade das partes, mas chama legitimação ou legitimidade das partes. Não está escrito aí no código, hein? E eu dei como exemplo para os senhores, provavelmente tivesse passado, a venda de ascendente para descendente. Eu preciso da concordância dos demais descendentes. Não é que ele é capaz ou incapaz, é porque ele tem legitimação para confirmar a validade daquele negócio. Ou seja, a legitimação ou legitimidade, ela é específica para certo negócio praticado por certas partes. Quer ver um detalhe? Eu tenho 5 filhos. Se eu for vender minha casa para o meu vizinho, basta a nossa capacidade. A minha casa para o meu vizinho. Se eu for vender para um dos meus filhos, eu tenho a concordância dos outros. O que eu não tenho capacidade? Eu tenho. Tanto que eu posso vender para o vizinho, posso vender para um amigo, posso vender para um colega. Falta legitimação ou legitimidade. Está bem claro isso? Ela é específica para alguns atos da vida civil. O senhor se lembra de um exemplo clássico que eu dei semestre passado, falando muito sobre ele, de falta de legitimidade ou legitimação para um negócio jurídico praticado entre cônjuges? Quais eram os exemplos de falta de legitimidade e legitimação? A outorga do sócio. Os exemplos do artigo 1647 são exemplos em que o cônjuge não tem legitimação ou legitimidade. Fora daquele artigo, ele pode tudo, mas supondo que seja capaz. Dentro daquele artigo, ele tem que ter a concordância do outro. Exemplo simples. Se o cônjuge casado por comunhão parcial de bens tem um carro que ele recebeu de herança, esse carro é só dele, e ele for vender, ele não precisa da concordância da esposa, nem do marido, basta que ele venda. Se ele for vender uma casa na mesma circunstância, que era só dele, ele está concordando com o cônjuge, ou torna conjugal, marital ou sólido. São restrições à liberdade de certas pessoas
celebrarem certos contratos. Olha que loucura. Se o sujeito tiver todo o patrimônio dele em ações na bolsa, que vale R$1 trilhão, ele vende com um clique e a mulher ou o marido precisa dar palpite, que ele existe. Se tiver um apartamentinho de R$12 mil invadido, para vender, a mulher precisa controlar. A outorga é para a prática de atos determinados para certas pessoas. Tem outros casos de outorga, mas o mais famoso é esse: venda de pai para filho e outorga do sólido marital de 1647. Portanto, nós temos que ter partes capazes e legitimadas, objeto lícito possível, determinável ou determinável, forma prescrita no defesa em lei e vontade livre. Por que a gente diz que essa autorização, seja na venda para descendente para descendente ou na outorga usuária, ela faz parte da validade e não da eficácia do negócio? Sua pergunta é excelente. E tem uma exceção que só confirma que o resto é regra. Por que que a legitimação está no campo da invalidade e não da ineficácia? A resposta é simples. Se a senhora abrir o Código Civil, está todos os artigos de legitimação, todos conduzem invalidade e produção do legislador. Só tem um que conduz a ineficácia. Então, se a senhora quiser uma responsabilidade técnica, por quê? Porque o legislador escolheu reconduzir a ineficácia em um dispositivo e todos os demais em validade. Portanto, eu classifico a legitimação no campo da validade. Só quer saber qual é o único que reconduz? Alguém sabe qual é a única falta de concordância de alguém que gera ineficácia e não anulabilidade e nulidade? Não sabe, Anfi? É um caso só. Oi? Onde? É o caso de venda da parte do condômino sem observar a preferência do outro. O código conduz isso à ineficácia e não à invalidade. Inobservância da preferência do condômino, tá? E na lei de vocação, na preferência também reconduz à ineficácia e não à invalidade quando não há concordância do locatário. Mas os casos do código não vale, é anulável, é nulo, quando falta a legitimação de utilidade. Quer ver uma coisa? O senhor está com o Código Civil aí? Não, isso é curso, né? Veja aí no Código Civil a venda de bens do tutelado e do curatelado ao tutor e curador. Como é que o Código trata disso? Sempre o Código joga na validade. A única exceção que eu conheço, pode ter outra, tá? É essa da venda da propriedade com preferência dos condôminos, que ele derruba por plano da eficácia. No caso de falta de outorga para instituir garantia real sobre imóvel, aí não é também ineficaz em relação à ameaça? Não. Isso é uma discussão antiga que o Código já resolveu. O Código diz que os atos do 1647, dentre eles garantia real sobre bem imóvel, são anuláveis no prazo de 2 anos. E o STJ bateu o martelo que não é ineficácia sobre a parte daquele que não garantiu. É anulável e destrói a garantia inteira. Sabe onde que ele bateu o martelo? Na fiança. Na fiança tinha essa discussão. É anulável. Aliás, na fiança, é muito interessante que a súmula do STJ diz assim: é ineficaz. Deixa eu tentar resolver uma coisa com os senhores. Vocês concordam que se na escada pontiana eu tenho que o negócio existe, mas que o negócio não vale, naturalmente ele vai ser ineficaz porque eu parei no plano 2 e eu vou para o plano 3? A ineficácia do nulo é consequência de ser nulo. Por isso que às vezes o STJ diz assim: é ineficaz por nulidade. Não é que ele está errando. É porque ser nulo realmente é ineficaz. Ele está olhando a causa e a consequência. Na súmula da fiança, o STJ diz assim: é ineficaz totalmente a fiança prestada sem outorga conjugal. Mas é ineficaz porque ela é nula, quer dizer, porque ela é anulável. Eu reconhecendo a anulabilidade, ela cai no plano da validade e não todos os efeitos. Está bem claro, senhores? Não é que ela é ineficaz no plano da eficácia. Ela é ineficaz porque ela é inválida. Está claro isso? Cuidado. A ineficácia é o efeito do reconhecimento da invalidade. No caso de nulidade, casamento por impedimento matrimonial, qual é o
elementos que diferem? Parte legítima, no caso, ou forma, ou outra? Na verdade, quando eu falo no casamento, para dar um exemplo, entre irmãos, entre pais e filhos, é um problema de legitimação. João pode casar com Maria ou com José, nenhum problema. Mas João não pode casar com a sua irmã Maria ou com seu irmão José. Legitimação. Para a prática daquele ato, casamento entre irmãos. João pode vender para sua irmã Maria ou vender para o seu irmão José. João pode doar para sua irmã Maria ou doar para o seu irmão José. Mas João não pode se casar, nem com seu irmão José, nem com sua irmã Maria. Falta legitimação. Os impedimentos são causas de legitimação faltante. Está claro isso para os senhores? Compreendemos então que na validade, partes capazes e legitimadas, objeto lícito, possível, determinado, terminável, forma prescrita no defesa em lei e vontade livre. Senhores, a ausência de solenidades é um problema do elemento forma, do ritual da forma, e portanto gera também nulidade. Inobservância de solenidades legais. Evidentemente que a palestra do Boulos está mais animada que a minha aula. Eu imagino que é mais divertido ouvir o Boulos do pensamento, mas, de qualquer maneira, os senhores verão comigo que o STJ, em muitas vezes, em muitas decisões, flexibiliza a formalidade do testamento. Mas eu preciso avisar os senhores, já na primeira aula, sobre testamento, que a forma no testamento é uma das mais rígidas do sistema jurídico. Tanto que, quando se estuda contrato, o contrato em regra tem forma livre, 107 do Código Civil. O testamento, ao contrário, tem forma e solenidades prescritas em lei. Ou seja, se eu tivesse que fazer uma eleição do negócio jurídico mais solene, ganharia o testamento. E por que o testamento ganha em solenidade? Uma razão simples. No contrato, na grande maioria das vezes, quem está brigando está vivo. E pode muito bem explicar o que queria ou o que não queria. Tem conhecimentos de provas das questões subjacentes que ele pode trazer a juízo, certo? No testamento não. Quem queria não está aí para se defender. E, portanto, a formalidade excessiva não é porque o código é mesquinho com o testamento, quer transformar o testamento no inferno, mas é porque o código entende que, como o testador não está aí para explicar sua vontade, o rigor formal dá segurança ao que ele efetivamente quer e permite o cumprimento do que ele efetivamente quer. A forma aqui é uma precaução do legislador para dar segurança ao testamento. O projeto todo caminha para flexibilizar a forma do testamento, inclusive o testamento por vídeo. Eu tenho pavor a isso. Qual que é o artigo? 1750. O que ele diz? Imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Esse é um. Mas na compra e venda tem uma regra que o tutor não pode comprar o imóvel do curador, o leiloeiro do leiloado. Tem 3 ou 4 incisos da compra e venda que também falam isso. Bom, senhores e senhoras, a formalidade testamentária é garantia da rigidez da vontade do testador e da possibilidade maior a cumprimento da sua vontade. Quanto mais flexibiliza, mais se perde a chance de apurar a vontade real do testamento. O STJ caminha por uma hiperflexibilização do testamento, o que para mim é um defeito grave na compreensão do Instituto. Vocês viram comigo que o testamento, não agora, fazer só uma palhinha do que eu vou mostrar na aula própria, é o único negócio jurídico nulo que se convalida depois de 5 anos. Não, mas está escrito na parte geral que o nulo não se convalida nunca. Sim, nós temos uma exceção, que é o testamento. E que na reforma do Código, nós tivemos um grande debate entre mim e o desembargador Marco Aurélio, que o Marco Aurélio dizia: temos que tirar essa excrescência pela qual o nulo se convalida. Temos que fazer como fizemos com os contratos. O nulo não se convalida nunca.
o testamento tem uma razão de ser, de se convalidar após 5 anos, mesmo sendo nulo, que eu vou explicar na aula própria. E eu expliquei isso lá na comissão de reforma, e a minha posição prevaleceu. O Marcos Aurélio tirou até a ressalva dele, porque aqui é um caso em que o nulo tem que se convalidar por uma questão estrutural da família. Dito isto, existe uma questão específica da capacidade de testar, que eu vou trabalhar no artigo próprio com vocês. Vocês vão ver comigo que a lei dá capacidade para testar para menores com 16 anos, ou seja, são relativamente incapazes, mas podem testar. Isso é uma exceção, né? Porque com 16 anos eles só poderiam praticar negócios jurídicos assistidos por seus assistentes legais. E vocês vão ver comigo que nós temos um problema na capacidade testamentária do pródigo, que o código diz que não podem testar os incapazes, e o pródigo é incapaz. Lógico, logo ele não poderia testar. Vou trabalhar na aula própria como é que a gente supera essa questão do pródigo testador, tá certo? Forma é a mais rígida possível e a vontade é livre e consciente, e normalmente os senhores verão que as pessoas optam por testamento na forma pública, que o tabelião tem fé pública para testar que o testador não tinha nenhuma dificuldade de cognição, nenhuma dificuldade de compreensão e sabia o que ele estava falando. Hoje em dia, algumas pessoas que fazem uma coisa, aliás, acho que eu recebo uma consulta por semana, se junto com o testamento, eles devem juntar um laudo médico que diga que o testador está são, que o testador está entendendo o que ele está fazendo. Eu digo sempre, quem faz isso é para dar água para o menino. Porque, por exemplo, eu vou testar hoje com 50 anos, eu vou levar um laudo médico? Não. Agora meu avô vai testar com 99, por que eu levo o laudo médico? Porque meu avô está mais ou menos, eu vou tentar pagar esse mais ou menos com laudo. Esses laudos são indicação de que alguma coisa está errada. Ninguém leva laudo, você vai comprar uma casa. Alguém fala, deixa eu ver o laudo médico, você ainda tem para comprar casa? Ninguém faz isso. Só leva quando há dúvida. Então, levar laudo médico é já. Tem tabelião que copia o laudo no testamento. Diz assim, não só atesto que o fulano estava bem, como transcrevo o laudo do doutor fulano de tal que atesta que está bem. Isso aqui é abrir porta para o inimigo. Até. Oi? Ah, é. Daquele live que eu fiz com ela, né? Da entrevista que eu fiz com ela. Eu dei fazer algumas entrevistas com tabeliães para explicar a atividade notarial. Está aí na internet de graça. E eu discuti isso com ela. Me parece que pedir um laudo para alguém fazer um testamento, o tabelião não faça na dúvida. Na dúvida, não lave. Mas pegar um laudo para que ele pode lavrar, ou ele não tem fé pública, ele está em dúvida. Então isso aí, até algumas vezes você pode até ter um laudo guardado na gaveta, que o médico fez, mas o cara está bem. Mas não juntar no testamento e lavrar com o laudo médico. Que daí dá problema. Ou lavrar testamento de pessoa já morta, que também dá problema no ambiente. Porque o morto não consegue exatamente dizer o que ele pensa muitas vezes. Algumas até conseguem, mas é por técnicas que o senhor não aceitou como válidas, tá certo? Se os senhores assistirem, talvez, pode assinar, está nos anais da Globo, com a Fernanda Montenegro, talvez os melhores papéis dela, mas se os senhores lerem o incidente de Antares, eu não disse isso nessa passagem, não tem nada. Incidente de Antares, os 7 cadáveres ficam insepultos com metros correndo. Né? E os cadáveres acordam e começam a conversar o quanto nós estamos fazendo aqui, que nós não fomos enterrados. Não, tem greve de Covid. Então os cadáveres resolvem e resolver seus problemas possíveis. Que é uma coisa genial. Você vai ter um sonho com o cadáver de ver os vivos depois da morte dele para conversar sobre ele. E a dona Quitéria Campular, que é a Fernanda Montenegro, põe a mão assim no busto e fala, as minhas joias foram roubadas. E o advogado que morreu horas depois dela disse, não, dona Quitéria, eu fui ao seu velório e as joias estavam no caixão, sem as joias. Então minhas filhas roubaram. Então ela vai pé ante pé, chegando na casa dela, já tinha 12 horas da morte dela, e as filhas dos 4 gêmeos que passavam a noite inteira brigando com as joias que estavam sobre a mesa. As joias não estavam com ela, não sei. E ela vai chegando, o gêmeo fala assim, nossa, com cheiro de cachorro molhado. E outro diz assim, não, isso é coisa de elevação. Ô fulano, assim não limpou, o quintal, tal, e eles vão. E aquela briga. E ela, atrás da porta, vindo as filhas e as joias assim na mesa. Então ela chega, ela entra, ela fala uma frase linda. Ela xinga as filhas dos gêmeos, pega as joias
põe um saco, joga na privada da descarga. E diz assim, agora quem herdou minhas joias foi o Rio Uruguai, que é o destino delas. Então, para dizer para os senhores o quê? Vontade livre para que o testamento seja válido. Com isso nós paramos por aqui. No plano da eficácia, eu começo na aula que vem mostrando quais são os elementos do testamento que estão no terceiro e último plano. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.